Estamos no inverno, a estação das temperaturas mais baixas, das noites mais longas, de menos dias de sol, na maioria das regiões, pelo menos. E o que isso tudo influencia no nosso corpo, na nossa alimentação, na nossa rotina, na nossa saúde física e emocional? Muitas pessoas não entendem, não percebem que nós também somos parte da natureza e somos influenciadas pelos ciclos da natureza. Especialmente nós mulheres, que também somos cíclicas, que temos o nosso ciclo interno regido pelos nossos hormônios, o nosso ciclo menstrual. Mesmo as mulheres que já passaram pela menopausa ou por algum motivo não menstruam mais, continuam tendo oscilações cíclicas em seu corpo. Nós somos influenciados também pelas fases da lua. Nós temos o nosso relógio biológico, que está relacionado ao ciclo circadiano, que tem relação com o dia e com a noite. E também as estações do ano influenciam na nossa energia, no nosso apetite, na nossa digestão, na nossa disposição física e emocional. Assim como na natureza tudo muda a cada estação, claro que em determinadas regiões isso vai ser mais marcante, em outras isso vai ser mais suave, mas isso também acontece com a gente. Você não percebe que a sua energia muda, às vezes até o seu humor muda com mudança de estações, principalmente essas estações opostas, o verão e o inverno. Se você observa a natureza e percebe as mudanças que acontecem na natureza, você também vai começar a perceber essas mudanças acontecendo dentro de você. E um dos maiores motivos da gente se sentir sem energia, da gente se sentir desequilibrado, da gente se desconectar do nosso corpo, das nossas emoções, da gente ter uma imunidade mais baixa, é exatamente viver de forma linear. Isso é o que mais desequilibra a mulher atualmente. Eu não me apresentei ainda, para quem não me conhece, eu sou a Natália Shed, sou nutricionista e trabalho direcionando a uma nutrição consciente relacionada aos ciclos femininos e ciclos da natureza. Porque nós não somos lineares, como a sociedade muitas vezes quer que a gente seja, como muitas vezes nós queremos ser. Comer a mesma coisa todo dia, treinar da mesma forma todo dia, ter a mesma energia todo dia, ter a mesma libido todo dia, ter a mesma disposição todo dia, ter o mesmo rendimento todo dia. Nem a natureza é assim, por que a gente quer ser assim? Então, observar as estações do ano e as mudanças que acontecem do lado de fora nos ajuda a entender também essas mudanças que acontecem dentro da gente. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o que o inverno nos traz, o que o inverno nos pede, e como a gente pode se equilibrar mais nessa estação. O inverno, como eu falei no início do vídeo, é a estação que tem as temperaturas mais baixas na maior parte das regiões do Brasil. Tem algumas regiões aqui no Brasil que não sentem tanto essa variação, mas em grande parte das regiões a gente tem as temperaturas mais baixas, a gente tem dias mais curtos e noites mais longas, e isso também influencia lá no nosso relógio biológico, no ciclo circadiano. O nosso corpo gasta energia para se manter aquecido. E o inverno ele traz essa necessidade de recolhimento. Até pelas temperaturas mais baixas, A tendência é a gente querer ficar mais dentro de ambientes, dentro de casa. Não é aquela energia para fora, aquela energia que o verão traz pra gente. Inclusive, quando a gente relaciona as fases do ciclo feminino com as estações do ano, porque cada fase do ciclo feminino a gente pode relacionar com uma fase da lua e com uma estação do ano. E a fase que se relaciona com o inverno é a fase menstrual. A menstruação é o inverno feminino. Então, é uma fase onde você está um pouco mais voltada para você. E uma coisa muito interessante sobre o inverno é que parece sim que o inverno é uma coisa meio morta, meio tudo frio, os animais recolhidos. Imagina em lugares que neva, Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos lugares que às vezes nevam, mas muitas mulheres que moram em outros países também vão ver esse vídeo. Parece que está tudo morto, mas na verdade o que acontece no inverno é que as sementes estão dentro da terra se nutrindo
para poder germinar na primavera. Se essas sementes não estiverem dentro da terra quentinha, se nutrindo nesse período de inverno, elas não vão germinar na primavera. Isso também acontece com a gente. O inverno é uma estação de nutrição, onde a gente se nutre, e a gente se nutre não só de alimentos, né, saudáveis e nutritivos, mas também a gente se nutre exatamente com esse recolhimento, a gente se nutre de nós mesmas, né, de entender o que a gente quer, quais sementes a gente quer nutrir para germinar na próxima estação. O que a gente não quer mais, que a gente deixou lá no outono, vai deixar nessa transição do outono para o inverno, porque o outono é aquela estação onde as folhas caem, onde a gente decide aquilo que a gente não quer mais. E aí agora no inverno, a gente vai nutrir aquilo que a gente escolheu, que a gente quer que germine na próxima estação. Eu, particularmente, por exemplo, nunca gostei muito do inverno. Eu gosto de sol, eu gosto de calor, eu sinto muito frio. Embora depois que eu aprendi a equilibrar a minha rotina, a minha alimentação a cada estação, eu consigo passar o inverno com muito mais equilíbrio. E hoje entendendo a necessidade do inverno. Assim como a natureza precisa de repouso, nós também precisamos. A mulher, ela precisa de fases de repouso, de descanso. Não só na sua ciclicidade mensal, né? Então tem fases do ciclo que pedem mais energia, mais disposição, e fases do ciclo que pedem que a gente descanse mais. Assim também ao longo do ano, de acordo com as estações. Outra coisa importante em relação ao inverno é sim a mudança na nossa alimentação. A gente não se alimenta da mesma forma no inverno que a gente se alimenta no verão. São estações opostas, né? E como eu falei, o inverno tem as temperaturas mais baixas. A gente precisa de alimentos mais quentinhos, alimentos mais cozidos, evitar alimentos gelados, alimentos crus. Ah, mas salada crua não é muito boa para a saúde? Depende. Nem tudo que é saudável o tempo todo e para qualquer pessoa. Então, no inverno, a gente deve evitar, a não ser que você tenha um inverno com temperaturas mais altas, a gente deve evitar comer muitos alimentos crus, saladas cruas, especialmente à noite e também pela manhã. Nesses dois extremos aí do dia, né, de manhã cedo e à noite, evitar ao máximo alimentos frios, alimentos gelados, alimentos crus. A gente deve sim manter o consumo de alguns alimentos crus, frutas da estação, como as frutas cítricas, por exemplo, que é excelente a gente comer depois do almoço, ali no início da tarde, no final da manhã. Mas de manhã cedo e à noite, a gente deve evitar alimentos frios, crus e gelados. Preferir alimentos mais quentinhos, mais cozidos, trazer mais raízes para a nossa alimentação, grãos, né, leguminosas, feijão, lentilha. Alimentos de cor escura são muito interessantes nessa estação também, de acordo com a dietoterapia chinesa, já que o inverno é regido pelo elemento água, é a estação mais yin, e os alimentos escuros tendem a tonificar o elemento água, a nutrir esse elemento que a gente sempre precisa nutrir em nós. Então, o feijão preto, o feijão azul, o gergelim negro, os cogumelos mais escuros, né, como shiitake, como portobello. Então, alimentos dessa cor mais escura também são interessantes trazer para essa estação. Além disso, o nosso corpo gasta realmente mais energia para se manter aquecido. Então, é uma estação onde a gente deve consumir um pouco mais de calorias, principalmente vindas de bons carboidratos e também de gorduras boas para a saúde. O abacate, as sementes, as castanhas, as nozes, o azeite extra virgem. Então, são gorduras boas para a gente trazer um pouco mais para a nossa alimentação. Claro que a gente não deve exagerar, mas trazer mais para a nossa alimentação nessa estação, sim. Inclusive, se a gente não se alimenta, não se nutre, lembra? Inverno é a estação de nutrição. A gente acaba tendendo, como o corpo tem mais apetite realmente nessa estação, a gente acaba tendendo a comer mais massa, mais doce, né? Porque o corpo pede essa energia extra. Então é interessante que a gente dê ao corpo essa energia extra a partir de alimentos mais saudáveis, mais naturais, como os tubérculos, as raízes, as fontes de gordura benéficas, como eu falei. É importante a gente trazer isso um pouco mais para a alimentação. Outro fator importante sobre o inverno é que a gente precisa manter a nossa hidratação,
Por mais que muitas vezes a gente não sinta tanta sede como no verão, a gente precisa, inclusive, para que o nosso corpo consiga se manter aquecido. Então, algumas sugestões que eu dou. Primeiro, nunca beba água gelada no inverno. Água da geladeira, no máximo água a temperatura ambiente. Uma sugestão, se você não consegue, acha que a água a temperatura ambiente ainda é fria, é você, além de incluir mais chá, mais infusões na sua rotina, você também pode trazer as águas saborizadas, especialmente nessa estação, uma água saborizada com gengibre, rodelas de gengibre ou com rodelas de laranja e pau de canela. Também fica bem saboroso. Você pode até aquecer um pouquinho essa água e deixar ela mais morna para saborizar, ou pelo menos a temperatura ambiente. Tá? Mas a gente precisa se hidratar nessa estação. E as bebidas mais quentinhas, principalmente ali de manhã, no fim do dia, à noite, são muito bem-vindas. Mas você pode beber bastante água também ao longo do dia, desde que seja água a temperatura ambiente e não a água gelada. Apesar do inverno ser uma estação que a gente sente um pouco menos de energia, menos disposição, e devemos respeitar isso, é a estação de pausa, né, de pausar um pouco mais, de olhar mais para dentro e se nutrir, mas a gente precisa manter o movimento do corpo, né? Então manter atividades físicas moderadas, ter cuidado com atividades ao ar livre, principalmente onde venta muito, quando está muito frio. Aliás, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa manter aquecidas regiões do corpo importantes nessa estação, especialmente a região da nossa lombar, das nossas costas, a região do nosso pescoço, a região das nossas orelhas e também a nossa cabeça. Então, sempre se tiver muito frio, sempre usar gorrinho, usar cachecol, proteger essa região lombar e os pés também. Aliás, vai outra dica aqui, se você sente seus pés muito gelados no frio, é você fazer uma massagem antes de dormir nos seus pés com óleo de gergelim morno. Então você aquece o óleo de gergelim extra virgem, também pode ser um óleo de semente de uva, mas o de gergelim é muito nutritivo. Então você aquece esse olhinho em banho-maria, é para ficar morninho só. Você vai massagear os seus pés antes de dormir e vai colocar uma meia. Isso vai te ajudar, além de aquecer o seu pé, a dormir muito melhor. O inverno nos convida a se permitir dormir um pouco mais, porque o sol se põe mais cedo e se nasce mais tarde. Então as noites são mais longas. Então, se for possível, se permita descansar um pouco mais, dormir um pouco mais cedo de preferência, né? E não acordar muito mais tarde. Então, dormir mais cedo, fazer um jantar leve, 2 a 3 horas antes de dormir, é a estação perfeita para a gente tomar sopas, caldos, que são refeições quentinhas, que tem vegetais, legumes cozidos, alguma fonte leve de proteína, principalmente uma proteína vegetal, como uma lentilha, uma ervilha. Isso vai ajudar o seu corpo também a ter um descanso melhor, porque não vai ficar digerindo ali alimentos pesados. Ou seja, olhando, né, como eu falei lá no início do vídeo, quando a gente começa a observar como a estação, como a natureza vai mudando a cada estação, a gente percebe que o nosso corpo também precisa ir se adaptando a essas mudanças. Isso faz com que a gente viva cada estação, cada fase, com muito mais equilíbrio, com muito mais saúde. E se você gostou do que eu falei aqui nesse vídeo, eu quero que você conheça o programa Nutrindo Ciclos, que é um programa online voltado para mulheres, onde nós aprendemos a nos alimentar e nos cuidar de acordo com todos os ciclos que interferem na nossa saúde. Os ciclos femininos, o ciclo das estações do ano, o ciclo circadiano, onde também você aprende a se reconectar com o seu corpo, a entender o que o seu corpo realmente precisa, a escutar o seu corpo, entendendo como funciona a sua saúde, o seu intestino, como o seu corpo mostra para você sinais do que ele está precisando e como você pode colocar em prática na sua rotina uma alimentação e hábitos mais saudáveis. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você saber um pouco mais sobre esse programa, que também tem uma comunidade no Telegram, especialmente para mulheres. Então todas as mulheres do programa estão nessa comunidade e a gente se comunica diariamente, o rabinho do meu gato passando. A gente se comunica diariamente ali, para que eu possa estar dando um acompanhamento diário para as mulheres que participam do programa. Quem entra no Nutrindo Ciclos tem acesso por 1 ano, são 12 meses, tendo acesso a uma plataforma com todas essas aulas disponíveis, muitas receitas, aulas ao vivo,
e essa comunidade de mulheres no Telegram. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, a descrição está aqui no vídeo. A descrição do programa está aqui na descrição do vídeo. E tem outros vídeos aqui no meu canal, onde você pode conhecer um pouquinho mais sobre os ciclos femininos, sobre outras estações do ano e sobre alimentação consciente.